Advaita Shunidya Dipashandi Javana Siha Mahavaishnavaya Tatashana. Mesmo um grande ateu que ouça o Shri Chaitanya Charitamrita torna-se imediatamente um grande devoto. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gura Bhakta Vrinda. Tumi Kete Paradasha Vishwamanera Anna Amitaha Gamha Pavadaridra Brahmana. Advaita Acharya acusou Nityananda Prabhu dizendo: podes comer de vez, aliás, podes comer de 10 a 20 manas de arroz. Sou um brahmana pobre. Como conseguirei tanto arroz? Srila Prabhupada explica que um mana significa 4 quilos. Mais ou menos 4 quilos. Jaipana chavustieka anatahakana utra pagalamina karihana chadayojutha. Tudo o que conseguiste, embora seja apenas um punhado de arroz, por favor, come-o e levanta-te. Não exibas tua loucura espalhando restos de comida por aí. Eimatahasya karena bhojana ardhakhana prabhu chadena vyanjana. Dessa maneira, Nityananda Prabhu e o Sr. Chaitanya Mahaprabhu comeram e conversaram com Shri Advaita Acharya jocosamente. Após comer a metade de cada preparação de legume dada a ele, Shri Chaitanya Mahaprabhu a deixava de lado e partia para a próxima. Seivyanjanacharya punakarena purana eimata punaha punaha pariveshi vyanjana. Assim que a metade do legume do pote terminava, Advaita Acharya enchia-o novamente. Dessa maneira, à medida que o Senhor terminava a metade de uma preparação, Advaita Acharya a completava repetidas vezes. Dona Vyanjane Bhari Karena Parthana Prabhu Balena Ara Kata Kariba Bhojana. Após encher um pote com legumes, Advaita Acharya solicitava-lhes que comessem mais, ao que Shri Chaitanya Mahaprabhu dizia: como posso continuar a comer mais? Acharya kahejeri achitahana chadiba ekana yedi tara ardeka kaiba. Advaita Acharya dizia: por favor, não deixes de lado algo que eu já tenha te dado. A partir de agora, de tudo o que estou servindo, podes comer a metade e deixar a outra metade. Nanajatna dainiye prabhure karaila bhojana acharyera icha prabhu karila purana. Dessa maneira, usando insistentes e humildes pedidos, Advaita Acharya fez Shri Chaitanya Mahaprabhu e o Senhor Nityananda comerem. Assim, Chaitanya Mahaprabhu satisfez todos os desejos de Advaita Acharya. Nityananda Kahya Marapetana Barila Lanaya Hatuna Anakichuna Kaila. Novamente Nityananda Prabhu disse em tom de troça: meu estômago ainda não está cheio, por favor, tira a tua comida daqui. Nem sequer toquei nela. Etabali kagrasa bhata hatelana ujali pelila age jena krudha hana. Após dizer isto, Nityananda Prabhu pegou um punhado de arroz e atirou-o ao solo à sua frente, como se estivesse zangado. Bhata duichari lage acharyeras ange Bhata ange lana acharana chibahurange. Quando 2 ou
4 pedaços de arroz atirados tocaram no corpo de Advaita Acharya, este começou a dançar de diversas maneiras com o arroz ainda grudado em seu corpo. Shri Shri Chaitanya Charitamrita Ki Jaya. Altas lilas, né? Krishna Radharani, Balarama e o Mahavishnu. Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda e Advaita Acharya. Srimad Bhagavatam, canto 8, capítulo 1, os manos, os administradores do universo, verso 16. Tá aí não, hein? Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Ananyachoditam Nrim Shikshayantam Nijavatma Samstitam Prabhum Papaji Akiladama Bhavana. Tamihamanam niraham kritam buddham. Tamihamanam niraham kritam buddham. Nirashisham purnam ananyachoditam. Nirashisham purnam ananyachoditam. Shikshayantam nijavartma samtitam. Shikshayantam nijavartma samstitam. Prabhum prapadya kila dharma bhavanam. Prabhum prapadya kila dharma bhavanam. Tradução, vamos repetir. Krishna, a suprema personalidade de Deus. Krishna, a suprema personalidade de Deus. Age exatamente como um ser humano comum. Age exatamente como um ser humano comum. Entretanto, Ele não deseja gozar dos frutos do trabalho. Ele é pleno de conhecimento. Livre de desejos. E distrações materiais. E tem completa independência. Como o supremo preceptor da sociedade humana, ele ensina seu próprio método de atividades. E assim estabelece o verdadeiro caminho da religião. Peço que todos o sigam. Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Shrila Prabhupada. Esta é a essência do nosso movimento da consciência de Krishna. Tudo o que fazemos é pedir à sociedade humana que siga os passos do preceptor do Bhagavad Gita. Segue as instruções contidas no Bhagavad Gita como ele é, e tua vida será exitosa. Nisto resume-se o movimento da consciência de Krishna. O organizador do movimento da consciência de Krishna está ensinando a todos como seguir o Sr. Ramachandra, como seguir o Sr. Krishna e como seguir o Sr. Shri Chaitanya Mahaprabhu. Haribo, Srila Prabhupada aqui! Falando dele mesmo, né? Neste mundo material precisamos de um líder para uma monarquia ou um bom governo. O Sr. Shri Ramachandra, através de seu exemplo prático, mostrou como alguém deve proceder para viver em benefício de toda a sociedade humana. Ele lutou com demônios como Ravana, cumpriu as ordens de seu pai e permaneceu o esposo fiel de Mãe Sita. Portanto, são incomparáveis as atividades que o Sr. Ramachandra desempenhou como rei ideal. Na verdade, as pessoas ainda almejam o Ramarajya,
governo que tenha a mesma linha de conduta traçada pelo Senhor Ramachandra. Igualmente, embora seja a suprema personalidade de Deus, o Senhor Krishna ensinou a seu discípulo e devoto Arjuna como levar uma vida no fim da qual a pessoa volta ao lar, volta ao Supremo. Tyaktadeham punar jama naitiman etiso Arjuna. Todos os ensinamentos políticos, econômicos, sociais, religiosos, culturais e filosóficos são encontrados no Bhagavad Gita. Todos devem segui-los estritamente. A Suprema Personalidade de Deus também vem como o Senhor Chaitanya e desempenha o papel de um devoto puro. Logo, o Senhor nos transmite diferentes ensinamentos para que, através deles, nossas vidas possam tornar-se exitosas. E Swayambhuva Manu pede que sigamos o Senhor. Swayambhuva Manu é o líder da humanidade e, para guiar a sociedade humana, ele nos legou um livro chamado Manu Samhita. Nesta passagem, ele orienta-nos a seguirmos as diferentes encarnações da Suprema Personalidade de Deus. Essas encarnações são descritas na literatura védica. E Jayadeva Goswami fez uma breve descrição de 10 importantes encarnações. Keshavadrita Mina Sharira Jaya Jagadisha Hare. Keshavadrita Narahari Rupa Jaya Jagadisha Hare. Keshavadrita Buddha Sharira Jaya Jagadisha Hare, etc. Swayambhuva Manu recomenda-nos seguirmos as instruções das encarnações de Deus, especialmente os ensinamentos que Krishna apresenta no Bhagavad Gita como ele é. Apreciando a maneira como Shri Chaitanya Mahaprabhu ensinou o Bhakti Marga, Sarvabhauma Bhattacharya faz a seguinte descrição das atividades de Shri Chaitanya Mahaprabhu. Varagya Vidya Nidya Bhakti Yoga Shikshatameka Purusha Purana Shri Krishna Chaitanya Shriradhari Kripam Buddhijastam Maham Prapadye. Que eu me refugie na Suprema Personalidade de Deus, Shri Krishna, que adveio sob a forma do Senhor Chaitanya Mahaprabhu para ensinar-nos o verdadeiro conhecimento, seu serviço devocional, bem como a desapegar-nos de tudo aquilo que não fomenta a consciência de Krishna. Ele adveio porque é um oceano de misericórdia transcendental. Que eu me renda a seus pés e votos. Chaitanya Chandrodaya Nataka 674. Nesta era de Kali, as pessoas não conseguem obedecer às instruções da Suprema Personalidade de Deus e, portanto, o próprio Senhor assume o papel de Shri Krishna Chaitanya para ensinar pessoalmente como alguém deve proceder para tornar-se consciente de Krishna. Ele pede que todos o sigam e se tornem gurus para libertar as almas que em Kali Yuga estão caídas. Jaridik Hatarikaha Krishna Upadesha Amaragaya Guru Hanatara Desha. Instrui todos em seguir as ordens que o Senhor Shri Krishna especificou no Bhagavad Gita e no Srimad Bhagavatam. Dessa maneira, torna-te um mestre espiritual e esforça-te por libertar todas as pessoas desta terra. Chaitanya Charitamrita Madhya 7:128. O propósito coerente do Senhor Ramachandra, do Senhor Krishna e do Senhor Chaitanya Mahaprabhu é ensinar à sociedade humana como ser feliz seguindo as instruções do Senhor Supremo. Simples assim. Narayanam namaskritya naram chaiva narottamam devim saraswatim vyasam tato jayam mudiraye Shri Chaitanya manobhistam vistabhidam jena bhutale swayam rupa kadat mahyam dadati swapadantikam tam iham anandira kritam buddham nirashisham purnam ananya choditam nrisikshyayantam nijavatma sanstitam prabhum prapadyeya kila dharma bhavanam. Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, age exatamente como um ser humano comum.
justamente para testar a fé dos seres humanos. Um ser humano de primeira classe, ele vê logo a diferença. Um ser humano degradado, caído, que não é piedoso, já... se eu que sou eu não posso fazer, não posso ser, não sou... quer dizer de qualquer outro, não tem bom não, aqui o bom sou eu. Essa é a mentalidade do demônio. Né? Essa é a mentalidade de quem acha que Deus é que nem ele, porque o falso ego é tão grande que não consegue ver ninguém melhor que ele. Não é porque é Deus, né? Ele não vê ninguém melhor que ele. Não vê ninguém. Então logo, por que alguém não se rende a Deus? Porque não consegue se render a algum representante de um representante de Krishna. Porque nariz empinado, orgulho. Então, no Bhagavad Gita, a gente vê isso aí, tá? Essa descrição. Quando Krishna aparece nesse mundo, quando Deus aparece nesse mundo, ele é visto pelos tolos como uma pessoa comum, como um homem comum, como um mundano qualquer. E Krishna faz questão de demonstrar essa aparente natureza humana só, justamente para testar os que são honestos. Porque os que forem honestos vão perceber que, puxa, se existem pessoas importantes, boas, superiores, melhores, bons exemplos, se existem devotos imaculados, como Prabhupada, como para nós, por exemplo, como Jesus Cristo, quão melhor e importante não deve ser Deus. Imaginem só, se essas pessoas são tão incríveis, imagina quando Deus está aqui, o que ele não pode fazer? Por que ele não pode levantar uma colina com o mindinho da mão esquerda? Por que não? Então, para os tolos, Krishna fica encoberto. Porque os tolos não aceitam que tem um controlador supremo. Parambhavam Madhyanantam Buddha Maheshwaram. Esses Budas, eles não conseguem ver que tem alguém por trás controlando tudo, que tem alguém superior, que embora esteja observando e controlando tudo, ele está ainda assim fora dessas manifestações como encarnações de diferentes espécies. O senhor Ramachandra, por exemplo, ele deu um exemplo de cidadão ideal, de chefe de família ideal, de rei ideal, de esposo ideal. Olha quantos exemplos ele deu. Quantos exemplos? Para honrar o pai dele, ele não contrariou o rei da Charata e foi exilado na floresta. Não precisava disso. Por quê? Para mostrar que ele era um filho de primeira classe. Esse é o melhor dos filhos. Para honrar a sua administração como rei imparcial, ele andava por todas as vilas, todos os vilarejos do seu reinado, para observar qual era a opinião das diferentes classes sociais, inclusive as dos Shudras. Para ele importava até o que o Shudra estava pensando sobre a vida dele e a administração dele, para ele se corrigir. Para ele não dar motivo para ninguém falar nada. Ele fazia isso pessoalmente, ele saía disfarçado no meio do povo, ouvindo qual que era a opinião do povo. Foi assim que ele ouviu alguém dizer: imagine esse Ramachandra aí aceitar essa Sita depois que ela ficou com Ravana. Imagina que isso é nível de rei, isso é nível de cidadão de bem, honesto. Não, tinha que descartar logo essa Sita. Só que ele, mais do que ninguém, sabia que quando Ravana levou, ele levou a forma ilusória de Sita. Sita não foi naquele momento para lugar nenhum, a não ser para o ashram de Valmiki Muni. Ficou com ele lá. E depois
depois voltou. Então a Sita que entra na fogueira é a forma ilusória de Sita. Queimaram o dinheiro, não queimaram o Lakshmi. Então essa é a diferença. Então tudo isso, o rei ideal, o esposo ideal, o filho ideal, o líder ideal, né? O líder perfeito. Essas encarnações de Krishna têm sempre como meta ser exemplo para todo mundo, ser alguém a ser buscado. O comportamento do ser humano vai se tornar perfeito quando ele tentar se comportar como Deus se comporta. Comportamento perfeito. Entretanto, apesar de aparentemente ser um homem comum, ele não deseja gozo dos frutos do sentido, gozar dos frutos dos sentidos. Ele é pleno de conhecimento. Nada está sob a expectativa material para Deus. Deus está vendo sempre as coisas como elas são, essencialmente. Ele é pleno de conhecimento. Não tem desejos porque é Ele que satisfaz todos os desejos. E não é como a gente que corre risco de ter deslize, se distrair, perder a noção do que está fazendo. Não, Ele está sempre ligado, sempre ativo. A cada momento, em todas as situações, todas as condições e em toda parte. Não tem nada que ele não esteja ciente de nada, não tem momento. E é completamente independente. Isso é a diferença fundamental de Deus para todas as outras entidades vivas. Ele não depende de ninguém e todos dependem dele. Esse ele é o ser supremo entre todos os seres vivos. E por isso ele mantém todos e não é mantido por ninguém. Upanishad descreve Deus assim. Agora, como o poeta Jayadeva cantou esses versos todos, que Prabhupada deu alguns exemplos aqui, de Buda, de Mina, de a encarnação Matsya, a encarnação de Buda, como ele cantou aqui de Shinradeva, ele sob todos os aspectos, sempre a mesma pessoa, sempre a mesma consciência, independentemente de que forma ele aparecer, que maneira ele se manifestar, ele é sempre a mesma pessoa. E está fazendo sempre a mesma coisa, nos mostrando um caminho. O que Prabhupada falou aqui, isso é Mano enfatiza. Sigam a suprema personalidade de Deus. Então, para diferentes épocas se segue Deus. Né? Para diferentes épocas. Deus não deixa o mundo desprovido do bom exemplo dele próprio. Nunca deixa. Então, em Satya Yuga ele aparece como Jagya, em Kali Yuga, em Treta Yuga ele aparece como Sr. Ramachandra, em Treta Yuga ele aparece como Sr. Ramachandra, em Dwapara Yuga ele aparece como Krishna e Balarama. Em Kali Yuga que ele não aparece porque o homem não está interessado nele na Kali Yuga, mas de vez em quando ele aparece, e apareceu como o Sr. Chaitanya e Sarvabhauma Bhattacharya cantou aqui. Varaga Vidya Nidya Bhakti Yoga Shri Krishna Tameka Purusha Purana. Shri Krishna Chaitanya Sharira Dara. Kripamudi Jasta Maham Prapadi. Que ele oferecia incontáveis reverências aos pés de Shri Chaitanya Mahaprabhu e aceitava Shri Chaitanya Mahaprabhu como a meta. Porque Shri Chaitanya Mahaprabhu, não tendo nada para fazer, ainda assim veio aqui para mostrar para o mundo, mesmo na Kali Yuga, como alcançar a perfeição, como ser um devoto, como se tornar um ser humano perfeito e atingir a meta da vida humana, que é a liberação do nascimento, da doença, da velhice e da morte. Então, esse foi o exemplo que o Sr. Chaitanya deu como devoto. Ensinou Vairagya e Vidya, conhecimento e renúncia. Vidya e Vairagya, renúncia e conhecimento. E quanto mais alguém é consciente disso, que para ser feliz mesmo aqui, nós temos que abrir mão das coisas que nos trazem sofrimento, que são as posses, quanto menos
desejo, menos sofrimento, menos ansiedade. Quanto menos posse, menos enredamento. Quanto mais conhecimento, mais força se tem para renunciar. Quanto mais renúncia, mais conhecimento se tem. Então o exemplo foi esse, o Prabhupada mostrou. Shaktasha Vishayam Jataham Payam Jatahari Bandha Krishna Sambandhe Yukta Vairagya Uchate. O patrono do movimento de Sankirtan Srila Rupa Goswami falou: agora na Kali Yuga é muito difícil alguém se desapegar, não dá para ir para a floresta, não dá para executar sacrifícios, Rajasuya, não dá para fazer adoração em alto nível, mas dá para fazer uma coisa: usa tudo que você tem, o corpo, o pensamento, palavras, read, vapubi, vidadana, namastê, com submissão e humildade, usa qualquer coisa, até as posses que você tem tanto apego, usa para Deus, usa para Krishna, que aí tudo já é de Krishna, essa é a vida perfeita nessa era. E foi esse o exemplo que o Sr. Chaitanya deu. Foi esse o exemplo. E gradualmente se avança em renúncia e conhecimento. Então Krishna não deixa o mundo desprovido nunca da presença dele, da presença de um representante dele para mostrar o caminho. Só depende da gente ouvir, aceitar a verdade, não como um Buda zombando de Deus, mas como um Buda, de maneira muito inteligente, entendendo que sim, não sou esse corpo, sou alma. Ah, o que a alma é? Servo de Deus, então sirvo Deus. Pronto, resolveu todo o problema. Ah, Prabhu, mas não tenho força. Não tem força? O Sr. Chaitanya falou que nessa era de Kali o Panchatattva está munido de todas as forças, de todas as armas. Sangopan Gastra Parshadam. Astra é a arma. Jagya Sankirtana Prayaya Adiante isso Medasa. E mesmo numa era que não tem sacrifício, dá para executar o sacrifício do Sankirtana Jagya. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Basta ter boa vontade, desejo sincero. Ah, mas é que eu nasci assim, que eu nasci assado, é que... Olha o poder do Panchatattva, Mukta Kavita Karidjan, Sabarai Smarani, Pango, Giri. Pango é aleijado. Pango, Giri, Lang, anda, cego. Cego. Por se lembrar do Panchatattva, nessa era, por se lembrar da missão do Panchatattva, por executar o sacrifício que o Panchatattva instituiu nessa era, Mukakavita Karidjan. Mesmo um mudo vai compor, vai recitar poesias. O Kavi vai se tornar um Kavi, um poeta. Mukakavita Karidjan. Sabarai Smarani, só por se lembrar de Krishna. Depois, Pango, Girilang, mesmo um aleijado vai transpor montanhas. Anda, Dekitarabim. Um aleijado vai transpor montanhas. E o cego, anda, vai ser capaz de olhar para o céu e ver estrelas. Esse é o poder do Panchatattva. E o poder do Sr. Chaitanya? Katanchanaismete Jasmin Dushkaram Sukaram Bhave e Vishmite Viparitansya Chaitanya Namamita. Por se lembrar de alguma maneira do Sr. Chaitanya, de alguma maneira, se alguém de alguma maneira se lembrar do Sr. Chaitanya, hoje em dia dá para a gente até andar com um bottom do Sr. Chaitanya, né? Não quer esquecer do Sr. Chaitanya, anda com um bottom. Está cantando Hare Krishna, está se lembrando do Sr. Chaitanya. Servindo o movimento de Santa, Yalideka Tarikari Krishna Upadesha Maragya Guru Hanataridesh, que foi a ordem dele, que todos devem se tornar um mestre espiritual para o mundo inteiro e dessa maneira ajudá-lo na missão de salvar o mundo na era de Kali.
Se alguém está empenhado no movimento de santo, está se lembrando do Senhor Chaitanya. E por se lembrar do Senhor Chaitanya, Katanchana Smriti Jasmine, Dushkaram Sukaram Bhave. Se de alguma maneira alguém se lembra do Senhor Chaitanya, as coisas mais Dushkaram, impossíveis, se tornam Sukaram, simples, fáceis de ser feitas. Fáceis. Agora, se alguém não leva a sério e se esquece, Vishnu teve para distanciar Shri Chaitanya Namantam. As coisas mais simples, como tomar praçada, por exemplo, cantar Harikirtan, tomar praçada, cai no esquecimento. Por se esquecer do Senhor Chaitanya, por não se lembrar dele, as coisas mais simples se tornam um monstro. Então dá para ser feliz. Alguma pergunta, alguma dúvida? Está aí. Todas as glórias sejam para Srila Prabhupada. Srila Prabhupada aqui. Jaya!